Êxodo capítulo 32, do versículo 15 ao versículo 19, a gente vai ler. Antes de nós lermos o texto, querido, deixa eu orar mais um instante com vocês. Pedir para você aí fechar os seus olhos, feche os seus olhos por um instante, antes de nós lermos o texto. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor mais esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos concede para estarmos aqui. Como bem orou aqui a nossa irmã Marta, Pai, nós temos tantos motivos para render graças a Ti. Muito obrigado, Pai. Recebe o nosso coração agradecido por todos os Teus feitos, todas as maravilhas do Senhor em nossas vidas, em nossa casa. Mesmo, Pai, quando enfrentamos adversidades, mas nós temos motivos para render graças. Então, Pai, que o Senhor possa receber como um aroma suave e agradável às Tuas narinas a nossa gratidão, Pai, em nome de Jesus. Mas nesse momento nós pedimos também, Senhor, fala conosco, continue a falar conosco, em mais esse momento do ministério da palavra, usa a minha vida como um instrumento, um canal do Senhor, para transmitir a Tua palavra aos meus irmãos, e prepara o coração dos meus amados irmãos, Pai, como uma boa terra, para receber a Tua palavra, e dar fruto, Pai, a 100 por 1, em nome de Jesus nós oramos, e agradecemos ao Senhor, amém? E amém. Êxodo 32, do verso 15 ao verso 19. Diz assim: Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança, estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Imagina só, queridos, que algo tremendo, né? Tábuas que ele trouxe que foram feitas por Deus, escritas por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Amém, queridos? Até aqui. Eu acredito que vocês conhecem, ou a maioria conhece a história, mas só um pouquinho do contexto aqui. Fala quando o povo tinha saído da escravidão do Egito, Moisés conduzindo esse povo à terra de Canaã, e eles estavam passando um período pelo deserto. Em certa feita aqui, Moisés sobe o monte para ir junto com o Senhor, conforme nós lemos, e aí ele recebe as tábuas da aliança. E nesse período que ele está no monte, o povo ali se rebela, que ele estava se demorando, diz que se demorando a descer do monte, e aí o povo ali, um povo rebelde, acabou se rebelando ali, e pediu para o seu irmão, até o Arão, sacerdote Arão, falou: a gente não sabe o que aconteceu com Moisés, com esse que, né, nos tirou do Egito lá, então faça deuses para nós, para que a gente possa ir adorar, deuses que nos tiraram do Egito, né? E diz que Arão acaba atendendo o pedido daquele povo, pega ali as joias, pega o ouro, derrete e modela ali um bezerro de ouro, e o povo começa a adorar aquele bezerro, queridos. Enquanto Moisés estava lá no monte, junto com o Senhor. E quando Moisés desce e vê aquela cena, o povo farriando, né, em orgia, fazendo farra e adorando aquele ídolo, aquele bezerro, diz que ele ficou tão irado que ele jogou as tábuas que o próprio Deus tinha feito, escrito, jogou quebrando essas tábuas. Amém, queridos? E a palavra que eu quero compartilhar ao seu coração, com base nesse texto, eu quero falar sobre começando de novo. Em especial, queridos, eu quero falar para você que tem tido dificuldade de começar de novo. Você que às vezes não tem se permitido começar de novo. Você que às vezes não se sente digno de começar de novo. Você que às vezes se frustrou, pisou na bola, tem pisado na bola e não consegue começar de novo. Ou você que às vezes tem dificuldade de olhar para a vida, você às vezes de olhar para a vida de irmãos seus que às vezes
você sabe que às vezes pisou muito na bola, né? Pisou na bola, escandalizou, fez tanta coisa e está começando de novo com Deus, e às vezes você tem dificuldade de olhar para isso e aceitar. Às vezes, irmãos, que está começando e Deus está abençoando, está prosperando, aquele que foi, gastou tudo dissolutamente, arrebentou, desonrou a Deus, mas voltou e está recomeçando e Deus está abençoando. E às vezes você tem dificuldade de olhar para isso e falar, como é que é isso? Como é que é isso? Ou você que não se sente digno desse começo. Essa palavra eu quero ministrar ao seu coração, começando de novo. Esse é o tema da palavra. Querido, você sabe que uma das características que realmente mais me constrange, me surpreende em Deus, é a longanimidade. Como o nosso Deus é longânimo, queridos. Porque se não fosse, a gente estaria perdido. Como o nosso Deus pode, queridos, eu não sei você, quanto tempo você já caminha com o Senhor, pouco tempo, muito tempo, mas como que pode, queridos, às vezes a gente está lá todo animado, cheio de fé, Senhor, eu te adoro, eu te amo, e o Senhor é bom, e aí às vezes acontecem certas situações, a gente pisa na bola, a gente começa a ter algumas atitudes de incredulidade, a gente faz tantas diversas situações que entristece o coração do Pai. Aí daqui a pouco volta lá a gente para o Senhor, e o Senhor perdoa, e o Senhor cura, e o Senhor restaura, e você começa caminhando de novo, agora eu vou, Senhor, eu te amo, agora é assim, agora eu vou com tudo, e agora eu vou, e daqui a pouco você está lá, às vezes, pisando na bola de novo, e às vezes nas mesmas coisas. Não, mas dessa vez vai, Senhor, dessa vez vai acontecer, dessa vez vai dar, e não sei o quê, e daqui a pouco está lá a gente pisando na bola, entristecendo o coração do Pai, né? E quando a gente fala, às vezes a gente está sendo sincero de coração, mas aí surgem situações e a gente está lá, a gente de novo. Às vezes com atitudes de incredulidade, atitudes de rebeldia, desânimo, tantas coisas, queridos. E o nosso Deus é longânimo, e Ele tem paciência, Ele te espera, e Ele acredita em você. E quanto tempo tem passado, e Ele vai, e Ele é longânimo. Como a gente vê isso? Isso nos constrange, isso me constrange, queridos. Eu falo porque, olhando para a minha vida, cada um aí olha para a sua vida, mas quantas situações que eu já não passei, que às vezes eu estou até aqui na igreja, às vezes estou orando ali no campo, um momento a sós com Deus, eu falo, Senhor, como é que o Senhor pode me amar? Como é que o Senhor pode ter misericórdia? Como é que o Senhor pode me perdoar? Como é que o Senhor pode fazer isso? Falei esses dias, Senhor, assim, assado, agora olha o que eu fiz, Senhor, olha como eu estou, olha a minha atitude. Como é que o Senhor pode? Isso constrange, queridos, verdadeiramente é um amor que constrange. Mas quando eu olho para esse texto, eu aprendi, queridos, o nosso Deus é um Deus de novos começos, que nos dá, que nos permite ter novos começos. Amém? Mas eu fico surpreso com essa característica do nosso Deus, capacidade que Ele tem de nos deixar começar de novo, após a gente ser infiel com Ele, com a sua palavra, errarmos diversas vezes, quebrarmos os seus mandamentos, e Ele nos deixa começar de novo. Quando a gente olha para esse texto, queridos, quando a gente pensa aí nas tábuas da aliança que continham os mandamentos de Deus, a gente pode ver Moisés quebrando os mandamentos, ou seja, uma figura do pecado, quando ele quebra aquelas tábuas. Uma figura do pecado, quebrando os mandamentos ali. Quando a gente olha também para aquelas tábuas, queridos, como era aquilo que continha, né? Aquilo que continha os mandamentos de Deus, quando a gente olha para essas tábuas que Moisés deveria ensinar o povo, a gente pode ver também Moisés, através dessa atitude, dizendo, eu desisto de ensinar esse povo. Eu desisto de ensinar esse povo, porque aquilo era algo para Moisés estar ensinando o povo, e a gente olha essa atitude na vida de Moisés. Agora fala a verdade, queridos, se nós estivéssemos no lugar de Deus, o que é que você faria? Como é que seria a nossa atitude com Moisés? As tábuas escritas pelo próprio Deus, ele chegar ali no pé do monte, chegou e quebrou as tábuas ali, numa atitude, né, irada, aquilo que era para ele ensinar ao povo, que era para transmitir ao povo, o que é que nós faríamos se fosse nós? A maioria de nós, queridos, a gente não tem dificuldade para entender um Deus
que perdoa o pecador, a pessoa que se converte, que estava no tempo da ignorância, e aí Deus perdoa essa pessoa, e ela se achega à comunidade dos santos, à família de Deus. A gente não tem muita dificuldade de entender. Puxa, vivia na ignorância, não conhecia a palavra, se achegou, Deus perdoa, Deus lava, Deus limpa, Deus purifica. A gente às vezes não tem dificuldade de entender isso. Mas às vezes a gente tem dificuldade de entender um irmão que já é crente, muito tempo de crente, muitos anos de crente, que às vezes pisa na bola feio, às vezes escandaliza, faz alguma coisa, a gente tem dificuldade de entender esse irmão recomeçar de novo. Às vezes a gente tem dificuldade de entender isso. Uma pessoa que, como eu disse aí, foi, esbanjou, desonrou, fez tanta coisa, e Deus, novamente ele recomeçando, às vezes a gente pode ter uma dificuldade de entender isso. Amém, queridos? Um exemplo, quando a gente olha para a palavra, para exemplificar isso daí, a gente tem dificuldade às vezes de entender, queridos, como é que Deus coloca Arão para ser sacerdote do seu povo. Como é que Deus pode fazer isso? Arão, que nesse episódio aqui, Arão atendeu o pedido do povo, com medo do povo, foi lá e construiu um bezerro de ouro, e depois Deus pega e coloca esse mesmo Arão como sacerdote, o sumo sacerdote. Como é que Deus pode fazer isso? Dá esse novo recomeço para Arão, o cara que levou o povo a idolatrar, a fazer aquela coisa que construiu o bezerro de ouro, deu o que aquele povo rebelde queria, com medo do povo. Depois Deus pega esse cara e coloca ele como sacerdote. O próprio Moisés, a gente tem dificuldade, Moisés quebrando as tábuas da aliança, mostrando o desprezo ali por aquilo que Deus fez. Como é que esse camarada foi liderando o povo para entrar na terra, Davi, queridos, a gente fala muito de Davi, o rei Davi, que é conhecido pelas escrituras como o homem segundo o coração de Deus, o homem do qual na linhagem humana veio Cristo, o nosso Salvador. Como é que esse homem pode até ser chamado assim, e ter permanecido sobre a liderança do povo de Deus? Um homem que, se você conhece a história lá, um homem que adulterou, um homem que mandou matar o marido de Betseba, Urias, mandou matar Urias só para esconder o pecado, e tomou a mulher de Urias, adulterou, fez tantas coisas horríveis assim. Como é que Deus pode pegar esse homem, e esse homem está relatado na Bíblia aqui, e é exemplo para as nossas vidas hoje? Como? Porque Davi cometeu pecados terríveis, adultério, assassinato. Como é que Deus pode fazer isso e dar esses novos começos, essa nova chance, queridos? Amém? Agora, como Deus olhou para Moisés, queridos? Como Deus olhou para Moisés? Deus dá novamente a chance de Moisés subir ao monte, preparar outras tábuas no lugar daquelas que ele havia quebrado. Novamente, Deus dá uma chance para Moisés subir e preparar. Por quê? Porque o nosso Deus, queridos, Ele é um Deus de recomeço. Ele é um Deus de novos começos, é um Deus de restauração, é um Deus de oportunidades. Por isso que Ele deu isso a Moisés. A gente precisa entender esse coração de Deus, queridos, para que a gente possa começar de novo. E também para que nós sejamos instrumentos de Deus na vida daqueles que precisam e estão dispostos a começar de novo. A gente precisa entender o coração do nosso Deus. Quantos de vocês aqui, na sua vida e na sua caminhada, já não se sentiram, às vezes, indignos? Sentimento, às vezes se sentiu indigno, falou: como é que eu vou fazer de novo? Como é que eu vou para o Senhor de novo? Eu vou orar de novo, vou para a igreja de novo, depois daquilo que eu fiz, como é que eu vou fazer isso? E às vezes você se sentia assim, e é até um engano. A gente tem que tomar um cuidado, porque Satanás às vezes vem aqui, pesar na nossa mente. Agora você vai orar de novo? Que adianta você orar? Que adianta você ler? Que adianta você ir para a igreja? Você pisou na bola de novo, essa situação de novo, você vai lá de novo, vai pedir perdão de novo. De novo. Mas a gente precisa entender esse coração do nosso Deus, queridos, que Ele nos dá a oportunidade de ter um novo começo. A gente precisa tomar cuidado, queridos, para não condenar aqueles que caíram. Muito cuidado com isso. A Bíblia diz que nós também estamos sujeitos, queridos.
Aquele que está de pé, o julgue estar em pé, cuide. Cuide. Porém, queridos, é Deus que levanta os caídos. Eu quero citar alguns textos aqui, se der para acompanhar os textos comigo, pessoal aí do multimídia. Salmo 37, 23 e 24. Salmo 37, 23 e 24. Davi, dá para acompanhar aí? Salmo 37, 23 e 24. Olha o que diz aí. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Numa outra versão faz, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Amém, queridos? Eu quero ler um outro texto, que vai falar sobre isso também. Provérbios 24, 16. Provérbios 24, 16. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Mas ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Amém? E um outro texto que eu quero ler com vocês, Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão condená-lo. Amém? Deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Amém, queridos? Então a gente tem que tomar cuidado aí. A gente precisa tomar cuidado para não condenar as pessoas, não ser aqueles que condenam. Mas o que eu quero focar nessa manhã com vocês é como é que Deus trabalha, queridos, conosco a questão do recomeço. Como é que Deus trabalha essa questão do recomeço nas nossas vidas? Primeiro, Deus nos leva a reconhecer o nosso erro. Deuteronômio capítulo 1, versículo 37. Deuteronômio 1, verso 37. Aqui Moisés dizendo, ele diz, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse, você também não entrará na terra. Moisés dizendo aqui para o povo, por causa da rebeldia, da rebelião do povo, algo que Moisés tinha feito ali, que Deus disse, Moisés, você vai só olhar, mas você não vai entrar na terra. Certa feita ali que Deus tinha falado para Moisés, para que ele falasse a rocha, a rocha iria verter água para o povo, e ali ele bate na rocha ali, né, sai água, supre a necessidade, mas ele não fez. O texto diz que o Senhor fala que ele não temeu guardar a santidade diante do povo. Amém, queridos? O que eu quero falar para vocês, como Deus trabalha conosco o recomeço. Primeiro, queridos, Deus nos leva a reconhecer o nosso erro. Para a gente poder recomeçar e ser restaurado, é necessário que a gente reconheça os nossos erros, queridos. Agora, o que acontece muitas vezes, muitas pessoas não conseguem recomeçar porque elas não reconhecem os seus erros. Elas ficam jogando a culpa nos outros. Não, senhor, o senhor sabe que eu errei, mas foi por causa disso. Eu acabei errando assim, mas a culpa é da minha esposa. A minha esposa que fez assim. Se ela não tivesse feito assim, eu não teria feito assado. Eu errei por conta do meu filho, eu errei por conta de tal fulano, do meu patrão, eu errei por conta de tal situação. Por isso que eu acabei cometendo acabei cometendo esse erro. Queridos, muitas vezes, muitas pessoas não conseguem recomeçar porque elas não admitem os próprios erros e ficam jogando os erros, a culpa em outras pessoas. Mas é por causa disso, é por causa daquilo, eu atrasei por causa de tal situação, eu fiz isso ao invés de admitir. Fala, não, eu pequei. Senhor, eu errei. Tem misericórdia da minha vida. E nosso Deus, Ele é um Deus de novos começos.
Ele é um Deus que nos dá oportunidade para recomeçar. Mas, queridos, para que nós tenhamos esse recomeço, essa nova oportunidade, nós precisamos admitir: eu errei, eu pequei, eu falhei, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Olha uma grande diferença, me vem agora o texto, quando fala sobre isso, quando o rei Saul, que foi colocado diante do povo de Deus, né? Foi colocado como líder da nação, o povo de Deus, um privilégio. Até eu me lembro do profeta Samuel dizendo para ele, ó, Saul, embora pequeno aos seus olhos, né, ele tratou com desprezo, você foi colocado como líder sobre o povo de Israel. E certa feita, quando Saul fez algo lá que desobedeceu, uma palavra dada por Deus através do profeta Samuel, que era para exterminar ali todo o povo, todo o gado, né, dos inimigos ali, e ele não fez, ele desobedeceu. A hora que ele foi confrontado pelo profeta, queridos, Deus o confrontou através do profeta, ele ficou dando desculpas. Não, sabe o que é? É que eu não matei tudo, porque isso aqui eu guardei, é para o Senhor, é para oferecer para o Senhor, né? E ficou dando desculpas. E de onde tem aquele texto que a gente conhece bastante também, que o profeta Samuel fala para ele: acaso tem o Senhor tanto prazer em sacrifícios e em holocaustos, quanto que se obedeça a sua palavra? O Senhor quer obediência e não sacrifício. E em outras vezes também, Saul ele ficava justificando os seus erros, ao invés de simplesmente dizer, eu pequei. Diferente de Saul, de Davi. Davi cometeu pecado terrível também, adulterou, mandou matar. Mas quando foi confrontado pelo profeta, queridos, Davi, ele admitiu: pequei contra os céus, contra a terra, pequei, somente contra ti, Senhor, eu pequei. Ele não ficou jogando a culpa em ninguém, ele admitiu, né? Admitiu a sua culpa, queridos. Então, para o primeiro passo para que haja um recomeço nas nossas vidas, queridos, a gente precisa se arrepender. Amém? Precisamos de um arrependimento. A mensagem do Evangelho, queridos, ela oferece a qualquer pessoa oportunidade do recomeço, trazendo consigo uma mensagem. Que mensagem que é essa? Arrependei-vos. Sabe, amados, eu vejo que hoje o problema, infelizmente, às vezes em muitos lugares, muitas igrejas, é que tem se pregado hoje um evangelho de creia em Jesus. Só você precisa crer no Senhor Jesus. Mas a mensagem do evangelho não é só crer em Jesus. Arrependei-vos e crede. E tem se tirado muitas vezes o arrependimento da mensagem, queridos. Eu quero citar dois textos. Atos 2:38, coloca para mim Atos 2:38. Pedro respondeu, quando uma multidão chegou para ele e falou: irmãos, que faremos? Foi logo no começo do livro de Atos ali, quando eles tinham sido batizados com o Espírito Santo, e Pedro traz uma mensagem e diz que eles ficaram ali com o coração, né, ficaram tocados nos seus corações, falou: e agora, o que a gente faz? Pedro responde, ó, arrependam-se. Ele não falou não só, creem em Jesus, não, arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos. João Batista, quando vem pregando, qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E Jesus? Qual era a mensagem de Jesus? Arrependei-vos. Atos 3:19. Atos 3:19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então, queridos, Deus ele nos dá a oportunidade de novos começos? Sim, mas como Ele trabalha? Precisa haver arrependimento. Muitas pessoas não conseguem recomeçar porque não se arrependem. Precisa haver um verdadeiro, um genuíno arrependimento, para que a gente possa recomeçar. Amém? Em segundo lugar, queridos, quero que a gente volte lá em Êxodo 34, do 1 ao 5. Êxodo 34, do 1 ao 5. Diz assim: disse o Senhor a Moisés:
talhe 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e nelas eu escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo no alto do monte apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão passar diante do monte. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e subiu ao monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. E você seguindo aí, você vai ver que Moisés ficou lá mais 40 dias, ficou na presença do Senhor. Novamente ele subiu, e novamente ele foi ter com o Senhor para fazer aquelas tábuas. O que eu vejo aqui, queridos? Como fazer para Deus nos levar, como Deus trabalha com um novo recomeço. Ele nos leva a aceitar as consequências dos nossos erros. Moisés subiu ao monte novamente, passou novamente 40 dias sem comer, sem beber, ouvindo as mesmas coisas, queridos. Moisés, ele aceitou a consequência. Moisés, queridos, não entrou na terra prometida por ter ferido a rocha. Ou seja, por mais que recebeu o perdão de Deus, teve um recomeço, mas ele aceitou as consequências. Deus, ele nos permite um recomeço, mas existem consequências dos nossos erros. E eu já me deparei com pessoas, queridos, não vou citar aqui, às vezes porque até em vídeo essa pessoa possa estar me ouvindo também, e não é a intenção expor ninguém. Mas sabe por que às vezes Deus não restaura, não dá recomeço para as pessoas? Porque as pessoas, elas acham, às vezes elas, perdão da palavra, faz suas cacas, faz do jeito que quer, o que dá na cabeça, e aí depois quebra a cabeça, está tudo estrupiado, se volta para Deus, Deus perdoa, Deus cura, Deus sara, só que tem consequências do que fez. E aí quando ele começa a sofrer as consequências, se revolta contra Deus. Ai Deus, mas por quê? Olha que o Senhor não está vendo? Esses tempos mesmo eu estava conversando com uma pessoa, ele não falou com palavras, mas eu via nitidamente, ela está sofrendo algumas situações, eu conhecendo toda a história dessa pessoa, e eu vejo que ela está sofrendo, que é consequência de tanta cabeçada que ela fez no passado, e agora está colhendo. E ela está colhendo, e ela começa a voltar para o Senhor, está colhendo essas consequências, aí ela fica revoltada. Está revoltada de estar colhendo aquilo. Falei, como é que você pode... Deus perdoa, Ele é amor, tudo bem, mas isso é resultado do que você fez. Tem coisas que eu acredito que Deus pode sim nos livrar, mas tem coisas, queridos, que nós vamos colher as consequências. E eu vou falar para vocês, preste atenção, isso aqui é muito sério, queridos, para que Deus permita um recomeço, a gente tem algo assim, nós precisamos estar dispostos a aceitar consequências. Me dá um exemplo disso, pastor. Moisés falou, Moisés, tu foi perdoado, tudo bem, mas Moisés não entrou na terra. Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu pecados terríveis, aí se humilhou na presença de Deus, o profeta voltou a falar, não, Deus perdoou o seu pecado, Davi, mas a criança vai morrer, não vai faltar na sua casa, desgraça na sua casa. E disse, em relação à criança, queridos, diz que Davi, eu não me lembro, me ajudem aqui, se foi uma semana, ou não sei quantos dias que ele passou ali prostrado, jejuando, se humilhando, pedindo a Deus, Senhor, por favor, não deixa a criança morrer, não deixa a criança morrer, não deixa a criança morrer. Davi se humilhou na presença de Deus. Eu não lembro quantos dias foi, queridos, mas ele se humilhou. Ele não levantou dali, não comeu, não bebeu, se humilhou pedindo para Deus, tem misericórdia, mas Deus não permitiu, falou, não Davi, a criança vai morrer, consequência do pecado de Davi. Agora sabe o que é tremendo? Isso nos ensina, queridos, diz que Davi assim se humilhando, e a criança morreu. Quando a criança morreu, diz que os servos deles foi até ele, para dizer que a criança havia morrido. E diz que eles estavam até meio temerosos, falando, nossa, se o rei estava daquele jeito, o que é que ele vai fazer agora? A gente dizer que a criança morreu, como é que ele vai agir?
Mas aí diz que quando chegaram para dar o recado, ele falou, a criança morreu, né? Falou, morreu. Diz que Davi se levantou, tomou um banho, se perfumou, né? Entrou no templo e adorou ao Senhor. Queridos, isso enche o meu coração, de verdade. Sabe o que ele estava dizendo para o Senhor? Senhor, eu me humilhei, eu fiz de tudo que eu podia para que o Senhor tivesse misericórdia, mas se o Senhor levou, aprove o Senhor. Eu te louvo, eu te adoro. Ainda assim, Davi aceitou as consequências do seu pecado. Davi aceitou, queridos. Nós precisamos ser humildes. Com isso eu não estou falando de você, entenda, queridos, certas situações difíceis, o desgraças, você ir aceitando qualquer coisa, não é isso. Mas eu quero que você entenda que existem situações que podem ser consequências das nossas falhas, pecados. Deus perdoa, Deus é misericordioso, mas tem coisas que nós podemos colher. E se isso acontecer, não se rebele contra Deus, não se revolte contra Ele, como se fala, ai, que Deus não é bom, Deus não é misericordioso, por que Deus está permitindo? Está permitindo porque isso é fruto das suas escolhas, das suas decisões, como nós ouvimos aqui domingo passado, através do pastor Paulo. Decisões que nós vamos colher aquilo que o fruto das nossas escolhas, nós vamos colher, queridos. Amém? Para ter um novo começo, meus amados, então, a gente precisa aceitar as consequências dos nossos erros. Precisamos estar dispostos a aceitar isso. Entender que só seremos restaurados se estivermos dispostos a aceitar. Em terceiro lugar, queridos, como é que Deus opera um novo começo, um recomeço nas nossas vidas? Deus nos leva a fazer restituição. Moisés teve que levar tábuas novas ao monte e escrever nelas, restituindo as tábuas que Deus havia feito e escrito nelas. Uma outra maneira como é que Deus trabalha o recomeço? Nos levando a fazer restituição. Não é simplesmente, eu errei e falei, Senhor, perdoa, me perdoa, tá? Isso agora eu sou uma nova criatura, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Mas faça a restituição. Sempre que possível. Moisés teve que fazer isso. Zaqueu, lembra de Zaqueu? Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu, hoje minha prova é ficar na sua casa, eu vou ficar na sua casa hoje. Porque Zaqueu queria ver quem era Jesus, foi até Jesus, e a hora que Jesus entrou na sua casa, o que Zaqueu faz, queridos? Não é simplesmente, agora é o Senhor, eu sou uma nova pessoa agora, glória a Deus, é daqui para frente. Não, Senhor, se eu roubei alguma coisa de alguém, se eu extorqui, eu vou devolver 4 vezes mais, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu defraudei, extorqui, eu vou devolver 4 vezes mais. Não é simplesmente falar, tudo bem, agora eu sou uma nova criatura. Não, queridos, faça restituição. Deus nos permite um novo começo, mas faça restituição sempre que lhe for possível. Existiu uma situação na minha vida, da mesma forma também não vou citar aqui, especificar, mas eu lembro que eu me converti, queridos, e antes de eu me converter, eu tinha ofendido muito uma pessoa da minha família. Sabe, na verdade não foi nem só uma pessoa, através dessa pessoa eu acabei ofendendo toda a família dela também, né? Como eu disse, não dá para entrar em detalhes aqui agora. Só que eu não era crente, queridos. Não era crente, era todo descabeçado. Pois vocês acreditam, depois que eu me converti, passou-se uns anos, começou a vir no meu coração que eu precisava ir lá e pedir perdão para essa pessoa. Né? Só que assim, era uma situação difícil, que para mim, nesse lugar, pedir perdão para essa pessoa, eu corria até um certo risco. Risco de vida mesmo. É uma situação assim, que não dá para me entrar em detalhes, mas eu corri um risco, pois eu fui pegar o endereço dessa pessoa, né, até um dos familiares dela ainda falou para mim, não, você vai lá, assim, eu falei, não, eu vou. Pois eu fui lá e pedi perdão para essa pessoa, pedi perdão para a família. Aquilo não parava de martelar no meu coração, e eu lutava contra aquilo, queridos. Eu lutava. Para vocês terem uma ideia, quando Deus começou a me incomodar, eu falei, não, isso eu acho que é coisa minha, né? Estou querendo ser... Mas aquilo não saía da minha cabeça, e vezes após vezes, Deus me incomodava em sonhos, Amanda.
Na última vez onde eu decidi realmente ir lá e pedir perdão, restituir, não era algo material, mas algo que eu ofendi profundamente aquela pessoa e a sua família. Coisa de muitos anos, eu nem era crente. Deus tinha me dado um sonho, e nesse sonho, queridos, por conta de eu não fazer aquilo, de eu não ir lá e restituir, de fazer isso com essa pessoa ela sofria, e ela chegava até a morte. Para vocês terem uma ideia, essa pessoa ela tinha se afastado da igreja, estava afastado da igreja, e Deus me incomodava que eu precisava ir lá e restituir essa pessoa, para que até ela voltasse. E depois desse último sonho que Deus me deu, eu acordei com um temor, queridos, um medo. E eu me lembro que eu falei para minha esposa nem entendeu muito bem na época, falou, tem nada, tipo assim, né, tem nada a ver, que você, negócio de tantos anos, não era nem crente. Mas eu peguei e fui lá e fiz isso, queridos. O que eu quero dizer para vocês, queridos, para um novo começo, às vezes não é simplesmente pedir perdão. A quem você precisa restituir? Quem você precisa restituir, querido? A quem você precisa ir lá e se voltar e pedir perdão? Ou se você roubou algo, tomou algo e você precisa devolver isso? Nós somos uma nova criatura, mas às vezes existem coisas no passado, ou agora, mesmo depois de crente que fez algo que a gente pode e deve restituir. O nosso Deus, Ele trabalha com recomeço, queridos, Ele nos leva a fazer restituição. Na verdade, isso mostra que houve realmente um arrependimento. Porque é muito fácil a gente falar, não, o Senhor perdoa, né? Mas aí a gente deixa aquilo, deixa para lá. Não, queridos, se você pode, vai lá e restituir essa pessoa. Amém? Em nome de Jesus. Isso faz parte do verdadeiro arrependimento, queridos. A gente fazer restituição às pessoas que a gente defraudou. Não basta dizer que Deus nos perdoou, que é coisa do passado. Se você pode, restitua. E em quarto e último lugar, queridos, quero que você abra em Êxodo 34, 29 ao 33. Êxodo 34, do 29 ao 33. Diz assim o texto: ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu, Moisés transmitiu a eles todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Coisa que a princípio lá Moisés na ira quebrou, ou disse, desiste de ensinar esse povo. Verso 33, quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Até aqui, queridos, até o 33. Em último lugar que eu quero falar com vocês, como é que Deus trabalha esse novo começo, ou recomeço nas nossas vidas. Ele nos leva a cumprir a nossa missão e o nosso propósito, queridos. Moisés, após o erro de quebrar essas tábuas da aliança, ele segue o trilho de restauração e ele cumpre o seu chamado. Ele fez aquilo, mas Deus deu oportunidade, ele voltou para o monte novamente, escreveu nas tábuas, voltou e ensinou o povo. Então ele seguiu esse trilho de restauração, queridos, ele cumpre a sua missão. Você quer ver algo que eu não entendia? Não sei se vocês vão concordar comigo. Vocês lembram da história de Sansão? Lembram da história de Sansão? Sansão foi um homem que, a hora que você lê assim, você fica revoltado até. Eu não sei você como é que você lê a história de Sansão. O cara nasceu ali consagrado ao Senhor, nazireu, né? Foi consagrado nazireu desde o ventre da sua mãe. Um cara que foi ungido, recebeu a unção de Deus, na verdade, que era para libertar, especificamente no seu tempo, libertar Israel do povo, do seu inimigo, dos filisteus. Mas o que é que Sansão fez, queridos? Fala para mim. O que é que Sansão fez? Quê? Não.
Sansão, vezes após vezes, queridos, em outras palavras, Sansão fazia o que dava na cabeça dele. Sansão tomou mulher que não era para tomar, mulher que era do seu povo. Sansão não obedecia, não honrava os seus pais. Sansão, ele não estava cumprindo, buscando cumprir aqui o propósito para qual ele nasceu, para qual ele foi separado, ele não cumpriu. Era revoltante, ele recebeu graça, unção de Deus para libertar o seu povo, mas ele estava preocupado só consigo, fazendo coisas ali, né, tomando mulheres que não era para tomar, não estava nem se importando, né, não obedecia os pais. Sansão fez tudo isso, e aqui eu quero fechar com isso. Agora, por que Sansão com tudo aquilo? Você vê o fim de Sansão, que triste. Sansão não precisava ter morrido daquele jeito, queridos, como foi triste o fim de Sansão. Agora, sabe o que é interessante? A hora que você lê no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, Sansão está na galeria dos heróis da fé. Como é que pode? Sim ou não? Estou falando bobagem. Sansão está lá, Sansão, Jefté, tantos outros estão lá na galeria dos heróis da fé. De ter vivido como ele viveu e depois entrar na galeria dos heróis da fé. Sabe por quê, queridos? Você lembra do final da vida de Sansão? Lembra o que aconteceu? Lembra no final da vida dele, sim ou não? Sim. Nos últimos instantes de Sansão, queridos, Sansão se arrepende dos seus pecados. Ele pede a Deus a oportunidade, e aqui foi algo que eu aprendi, ele pede a Deus a oportunidade de cumprir o seu propósito. Ele morreu? Morreu. Mas ele morreu cumprindo o seu propósito. Sansão nasceu para livrar Israel da mão dos filisteus. E diz que no dia da sua morte ele matou mais filisteus do que todo em sua vida. Sansão, ele ora a Deus, fala: Senhor, me conhece. Sansão diz que estava lá, né, sendo humilhado, com os olhos furados, né, e aí ele diz que pede para um rapaz que estava com ele colocar ele entre as duas colunas do templo, e ele ora a Deus, e Deus concede a ele mais uma vez força, e ele força a coluna do templo, e diz que ali ele mata todos os filisteus que estavam naquele lugar. O que eu entendo nisso? Sansão, no final da sua vida, apesar dele ter vivido daquele jeito, no final da sua vida, queridos, ele se arrepende e vive o cumprimento do seu propósito. Por isso ele entra lá na galeria dos heróis da fé. Ele vive o cumprimento do seu propósito. E aqui eu quero fechar com isso, dizendo para vocês, queridos, às vezes a gente erra, a gente pisa na bola, a gente entristece, às vezes é uma, duas, três, eu não sei quantas vezes, mas quando a gente se arrepende, a gente se volta, queridos, para o Senhor, e a gente cumpre o que o Senhor tem nos colocado como o propósito das nossas vidas, queridos, Deus nos dá essa oportunidade de fazer isso, de cumprirmos o nosso propósito. Amém, amados? Esse é um Deus de novos começos, queridos. Nós temos essa oportunidade de termos novos começos. Amém? A glória de Deus, ela não se manifesta na vida de pessoas que se acham perfeitas, mas sim daqueles que reconhecem os seus erros, se arrependem dos seus pecados, aceitam as consequências sobre suas vidas, entendem que precisam fazer restituição, quando possível, e se dispõem a cumprir o seu propósito. Eu quero terminar falando novamente isso para vocês, queridos. A glória de Deus, ela não vai se manifestar na vida de pessoas que estão se achando perfeitas, boazinhas, eu mereço, mas ela vai se manifestar na vida daqueles que reconhecem os seus erros, se arrependem dos seus pecados, aceitam as consequências dos seus erros, entendem e fazem restituição quando possível, e se dispõem para cumprir o seu propósito. Amém, queridos? Eu quero que você guarde isso. Se você estava com dificuldade de recomeçar, nosso Deus é um Deus que nos dá a oportunidade de ter um novo começo. Se você estava com dificuldade de olhar para irmãos, para pessoas, que Deus tem dado nova oportunidade, você, de repente você estava como o irmão do filho pródigo, né? Que ficou até irado de ver como é que o pai pode, esse meu irmão que foi, não valorizou o pai,
gastou tudo dissolutamente, arrebentou com tudo, agora ele volta e o pai faz festa para ele, manda matar o novilho gordo e faz festa. Como é que pode? É porque ele não entendeu isso. O nosso Deus é um Deus de novos começos, queridos, de um recomeço. Se a gente se arrepender de verdade, porque também não tem novo começo se não há um verdadeiro arrependimento. Se a gente se arrepender, se a gente estiver disposto a aceitar as consequências, se a gente restituir, e se a gente falar, não, Senhor, eu pequei, eu errei, mas eu estou aqui, cumpre em mim o propósito do Senhor, o propósito que o Senhor tem para a minha vida, Deus faz novamente. Amém? Deixa eu convidar você a ficar de pé, querido, fique de pé, em nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante. Como eu disse, queridos, eu não sei como você entrou aqui, se de alguma forma essa palavra se encaixou para você. Mas eu quero te encorajar a isso, né? A você recomeçar, a você não ficar levando sobre si um jugo, um peso que não é para você levar, um fardo que não é para você levar. Deus quer que você recomece, e Ele tem um recomeço para você. Ele tem coisas novas para você, em nome de Jesus. A gente só precisa entender como Ele trabalha esse novo recomeço, mas entenda isso, se disponha, e Deus vai fazer coisas extraordinárias. Sabe por quê? Porque você é bom, porque você merece, amém? Não, queridos, porque Deus é bom, e Ele é um Deus que nos constrange. Como é que Ele pode nos dar essa oportunidade de recomeçar? Mas Ele nos dá. E se a gente se posicionar como Ele quer, queridos, Ele vai escrever uma nova história. Nós cantamos, né? Tem aquela música que nós cantamos do Fernandinho, uma nova história Deus tem para mim. E Ele tem uma nova história para todos aqueles que se arrependem, se voltam para Ele, acreditam no seu amor, acreditam na sua bondade, acreditam na sua longanimidade. Querido, enquanto você tem fôlego de vida, enquanto você está aí respirando, você tem a oportunidade de se arrepender, de se voltar e deixar Deus escrever uma história nova na sua vida. Amém? Feche seus olhos por um instante. Pai, eu rendo graças ao Senhor por esta palavra. E eu peço que o Senhor continue a ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus, para que nós venhamos viver um novo começo, ou um recomeço, em nome de Jesus. Não porque somos bons, não porque somos merecedores, mas porque o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus longânimo, o Senhor é um Deus gracioso, o Senhor é um Deus que nos dá novas oportunidades. Obrigado por isso, Pai, obrigado por esse amor que muitas vezes nos constrange, mas nós recebemos esse amor, e nessa manhã, nesse momento, Pai, nós lançamos fora agora todo peso, toda carga, todo jugo, toda acusação, tudo aquilo que vem para nos paralisar, nos desanimar, nos amedrontar e nos impedir de avançar, nós lançamos fora agora, em nome de Jesus, porque, Pai, nós recebemos o Teu perdão, Pai, recebemos a Tua misericórdia, recebemos a Tua graça, Pai, em nome de Jesus, verdadeiramente, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa, Senhor, se muitas vezes nós cansamos de fazer promessas ao Senhor, de dizer que faríamos e ainda não fizemos. Senhor, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia, mas nós viemos diante de Ti porque sabemos que o Senhor é um Deus de novos começos, que nos dá a oportunidade de começar de novo. Senhor, em nome de Jesus, por isso nós ousamos nos colocar diante de Ti, fazer pedidos, porque o Senhor é bom, o Senhor é o nosso sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas, e por isso, como diz a Tua confiança, nos achegar ao trono da graça, Pai, sabendo que receberemos graça, misericórdia, perdão, Pai, e a oportunidade de recomeçar, Pai, em nome de Jesus, assim sendo, todas as mentiras,
Todos os enganos, todos os pensamentos malignos de Satanás, todos os pensamentos que não estão alinhados com a tua palavra, que vêm para nos destruir, nós lançamos eles fora agora em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, e nós nos apropriamos daquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Você pode aplaudir ao nosso Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, estende assim em suas mãos, deixa eu despedir vocês. Não saia depois sem dar um abraço no seu irmão, ter um momento de comunhão. Acredito que ainda nós vamos ter um cafezinho ali fora ainda, se você quiser tomar mais um café, a gente tem um momento de comunhão, tá bom? Estende assim as mãos, deixa eu despedir vocês. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a sua paz. Assim eu os abençoo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus os abençoe, queridos. Tenha uma semana de vitória, uma semana de bênção.